Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Gabriela Benítez, sou terapeuta floral, alquimista e oraculista. E estamos aqui hoje para mais uma tiragem coletiva. Vamos entender tudo sobre você? Para isso, eu vou pedir que vocês respirem fundo, peçam para os seus mentores e guias uma orientação. Eu peço proteção para o meu anjo de guarda e peço licença ao anjo de guarda de cada um de vocês. Que esta tiragem, que meu trabalho, seja somente guiado pela minha intuição e pelo meu conhecimento. Como vocês estão, meus amores? Hoje a gente vai saber tudo sobre vocês. Então, para isso eu vou pedir que vocês se concentrem. Já respiramos fundo, já fizemos nossa mentalização. Pedimos licença para o anjo de guarda, não é mesmo? É muito importante isso. E aí eu vou pedir que vocês se concentrem numa dessas duas opções. A primeira opção é esta pirâmide aqui. E a segunda opção é esta outra pirâmide. Se for necessário, pausa o vídeo. E vamos lá! Para você que se conectou com a primeira opção. Lembrando sempre que esta é uma tiragem coletiva, então é preciso que vocês adaptem a energia de vocês. Caso vocês queiram uma consulta na sua energia, é só clicar no link na descrição do vídeo. Outra coisa, e não menos importante, clica no se inscrever, no botãozinho de se inscrever no canal, curte o vídeo se você gostou. Tá bom? Mas vamos lá, para a galera que se conectou com a primeira opção, mais uma vez, esta pirâmide aqui. Respira fundo. Pense em você. Pensa nas situações que você tem vivido até aqui. Como está sua vida hoje? Onde você gostaria de chegar? Se concentrou em você? Então, meu bem, vamos entender qual é o lado luz. Estou olhando minha cola mesmo. Vamos entender qual é o lado luz. O que a gente sabe sobre você? Saiu a lâmpada acesa. A gente sabe que você é uma pessoa cheia de surpresas, uma pessoa criativa, uma pessoa que está sempre ligada em todas as tendências, tudo ao seu redor, que tem o costume de iluminar as coisas. E se você não percebeu isso ainda em você, perceba que é como se você tivesse uma solução para tudo, sabe? É como se você trouxesse as pessoas que estão ao seu redor uma clarificação, uma luz para as questões que são mais difíceis, para as questões que estão um tanto quanto nebulosas. Mas vamos entender qual é o seu lado sombra. Você, meu bem, saiu a vela. Você não percebe que você se mete em algumas enrascadas justamente por conta dessa luz. É como se você tivesse o poder de cocriar aqui, tá? E às vezes você não sabe o quanto de magia, o quanto de feitiço você tem, que você encanta as pessoas. Talvez aqui você se menospreze ou você acabe confiando demais numa possível intuição ou num possível raciocínio lógico. Sabe quando a gente tem uma ideia e que a gente fala, não, é isso, eu tenho certeza que é isso, e aí talvez você não perceba que pode não ser bem assim. É um tanto de teimosia aqui para alguns de vocês que estão me ouvindo. Para outros, vocês não percebem de fato que
vocês têm um quê que talvez não esteja sendo muito bem aproveitado, tá? Qual é o seu momento de vida? Saiu o consulente. O que acontece aqui? O que me parece aqui? Você está num momento de vida em que você tem que dar conta de muitas coisas, você precisa ser prático, ser prática, resolver questões, agindo de forma mais racional, sabe? Tipo, não tem choro nem vela aqui. Vocês têm uma intuição aguçada, sim, e vocês estão no momento de descobrir isso para poder colocar as coisas em ação. Só que não tem mimimi. Pronto, fazer e acontecer, tá? Vocês estão no momento de se lançar para a vida, de ir atrás da sua sobrevivência, de se lançar no mundo. O que é a sua essência? Qual é a sua essência? Saiu a saia, ou a pessoa intermediária. É engraçado que aqui alguns são aquela pessoa de relacionamentos transitórios. Sabe quando alguém termina um relacionamento e você vai e fica com uma pessoa que tá um tanto quanto carente, e de repente você ajuda a salvar essa pessoa e quando essa pessoa tá bem ela vai embora? Alguns de vocês são a pessoa intermediária, que bota a pessoa para cima, mas que é transitório. A pessoa se recupera, vai embora, tá tudo bem e nem olha para trás. Outros de vocês têm uma moça muito forte na vida de vocês, tá? Uma guardiã aqui. E é como se você agisse como guardião dos outros. Me veio isso também. Você é uma pessoa, se mulher, de uma sensibilidade exacerbada. É que você tem uma proteção do povo da rua. Para quem é do lerê, sabe? Quem é do balaco. Vocês têm uma proteção do povo da rua. É como se vocês tivessem um charme, um poder de decisão e de ação muito forte, um poder de liderança. E é como eu já tinha dito, assim, é como se vocês fossem guardiões. Mas será que vocês estão se guardando? Ou só guardando os outros? Vamos entender o que te atrai. Os caminhos abertos. O que te atrai é ir para a vida. É seguir em frente. Mesmo que pareça distante seus objetivos, sabe? É ir para novas paragens. É desbravar o mundo. Alguns aqui nem gostam de ter morada fixa. Alguns querem viajar, querem pegar a estrada mesmo. Querem se aventurar. Qual é o seu medo oculto? O lápis. Vocês têm medo de receber alguma notícia que avacalhe os sonhos de vocês, vamos dizer a verdade? Receber mensagens. É como se toda vez que vocês decidem partir para alguma coisa,
para algum objetivo, alguma viagem. É como se vocês estivessem esperando que alguma coisa de ruim fosse acontecer. Então vocês têm medo de ter que receber uma notícia que de fato atrapalhe o plano de vocês, tá? O que você precisa curar em você? Pela porta da rua. Alguns de vocês... alguns de vocês precisam curar a mania de fugir. Principalmente quando significa abrir a porta para alguma questão oculta. Como assim, Gabriela? Assim, bem. Sabe quando tem alguma questão que você precisa olhar para você, seja num processo terapêutico, ou seja, descobrir alguma verdade dentro de você, vocês precisam parar de fugir, de olhar para o que incomoda, para o que dói, para o que machuca. Porque muitos de vocês têm a tendência de chegou num ponto em que você precisa olhar para os seus defeitos, para as suas sombras, para os seus medos, para as suas inseguranças, e vocês, picam a mula. Para quê? Para não ter que olhar para isso. Alguns de vocês aqui devem ter uma vida tão exacerbada, cheia de coisa para fazer, sempre na rua, sempre tendo que fazer, dar conta do outro, ajudar o outro, ir para, sei lá, ajudar o amigo no aniversário de fulano, ou fazer qualquer outra coisa, menos olhar para si. O que você precisa deixar para trás. Saiu a balança. Sabe o que você precisa deixar para trás? A mania de querer parecer bem o tempo todo. A mania de se ajustar aos outros e deixar de se ajustar ao que você quer de verdade. Você está tão exacerbado cuidando dos outros, usando toda a sua intuição e o caramba 4, que você se esquece de você. E aí... é como se vocês estivessem sempre vibrando no equilíbrio, sabe? Tá tudo bem, transmito paz. Mas no fundo, você tá morrendo de raiva, querendo tacar, sei lá, uma panela na cabeça de alguém. Sem fazer apologia aqui, mas qualquer tipo de violência, mas o lance é que assim, vocês sempre se ajustam a tudo e a todos. E a sua vontade? E o que você quer de verdade? O que você precisa colocar para fora? Quais são os limites que você não tem colocado para os outros? Está sendo justo ou justa com você? Vamos entender como as pessoas te percebem. Como uma pessoa cheia de virtudes, como uma pessoa sábia, como uma pessoa equilibrada, como uma pessoa transparente. É assim que as pessoas te percebem. Mas como você se relaciona com as pessoas? Amorzinho, né? Vocês se relacionam de fato com uma pessoa que ajuda os outros. Você sempre é alegre, dinâmico ou dinâmica. Você é gentil. Você tem um quê que encanta. Você procura transmitir para as pessoas coisas boas, tá?
Mas vamos entender o que você recebe dos outros. Acordos, oportunidades. Alguns de vocês aqui não fazem ideia dos acordos que fazem com as pessoas ou consigo mesmos, tá? Porque você sempre dá a mão, você sempre, sabe, tipo, se compromete com as pessoas. Mas às vezes, ou isso abre caminhos, ou isso fecha eles totalmente. Eu quero entender o que aparece para te surpreender. A espiritualidade menor. É quando a gente cai do cavalo, sabia? É quando parece que é tiro, porrada e bomba aqui, sabe? Sabe aquela notícia que você não quer receber, que vai atrapalhar a sua vida? Pode ser que isso apareça para te surpreender. Por quê? Porque você precisa aprender a colocar limites. É ruim? Não é ruim. Não é ruim porque a gente... Você acha que a gente evolui no amorzinho só, bem? Muitas vezes a gente só aprende, ó, levando. Qual é o seu atual aprendizado? Aprender a separar o joio do trigo. Aprender que você não precisa ficar repetindo ciclos. Aprender que muitas vezes a gente precisa cortar o que nos faz mal, para justamente entender que a gente não precisa ficar seguindo esse padrão sempre, que a gente tem outras formas de seguir na nossa vida. É aprender a dizer tchau, porque você precisa dar tchau. Você precisa aprender a quebrar vínculos, parar de ser tão dependente, tá? Aprender a separar as coisas. Qual é o conselho para quem se conectou com a opção de número 1, baralho? Saiu a consulente. E assim, o conselho para você é: comprometa-se consigo mesmo ou consigo mesma. Acolha-se. Perceba que nem tudo é só ir, fazer e acontecer e vamos ajudar o outro. Você precisa se ajudar. Você precisa se olhar. Você precisa voltar a gostar de você. Se comprometer com a sua beleza. Faz uma massagem no seu pé. Quanto tempo você não passa um creme e não faz uma massagem no seu próprio pé? Sabe? Ver o que você gosta, fazer o que você gosta. Você está sempre em detrimento dos outros, pelo que me parece aqui. Então o conselho é: comprometa-se consigo mesmo, consigo mesma. Cuide-se, resgate sua sensualidade. Volte a gostar de você. Deixa eu ver o que mais eu enxergo aqui. É como se vocês tivessem se separado de vocês mesmos aqui. As coisas que acontecem na nossa vida, que não são tão positivas assim, são para justamente que você traga à luz essas questões para resolvê-las, tá? Quem tá com problema de prosperidade aqui,
Faz um ritual de prosperidade. Toma um banho de alecrim, toma um banho de louro, acende uma vela. Alguns de vocês receberão flores, literalmente falando. Ouça seu guardião, sua guardiã, seu anjo de guarda, o nome que você queira dar para o seu mentor. A intuição estará aguçada. São eles que estão trazendo sabedoria para que você consiga lidar com algumas questões. Pondere se você deve se jogar de fato em tudo, se entregar a tudo. É preciso equilíbrio aqui. Desculpa. Ainda me recuperando do gripão, gente. Alguns de vocês vão receber notícias de pessoas que vocês não veem há muito tempo, tá? Que não fazem parte do seu convívio social, que estão de fato até distantes, tá bom? Era isso, meus amores, é um vídeo mais curtinho mesmo, mas é o que tá tendo pra hoje, entendeu? Mas vamos lá, para você que se conectou com a segunda opção, nesta pirâmide de pedra aqui, bonita, né? Respira fundo, pense em você, na sua vida hoje, como ela está, como você gostaria que ela estivesse. Se coloca no momento presente. Traga a qualidade da presença. E vamos entender tudo sobre você. Vou botar essas cartas aqui. Vamos lá, pessoal que se conectou com a opção segunda pirâmide, a opção de número 2. Vamos entender tudo sobre o seu lado luz. O que se sabe sobre você. Você é uma pessoa alegre, gosta de festa, gosta de dançar, que você cuida muito dos outros aqui, que você tem um jeitinho faceiro e que você basicamente tá ali para cuidar da galera no geral. Mas vamos entender seu lado sombra. Qual é o lado sombra, baralho, de quem se conectou com a segunda opção? O lado sombra. É engraçado sair a flor com a borboleta aqui. Muitos de vocês estão presos num relacionamento não por... Como é que eu posso falar isso com amor, universo? Vocês estão em algum relacionamento ou em alguma situação que traz aparentemente o conforto e a felicidade, tá? E talvez em alguns momentos vocês se sintam presos ou presas aqui. Por que que eu tô falando isso? Porque vocês são arroz de festa, vocês querem se divertir, vocês querem se sentir livres, eu acho que é isso, se sentir mais libertos, tá? Mas se estão num relacionamento, quem tá num relacionamento muito bom, ou num trabalho que traz o conforto que você tanto quer, mas que de alguma forma te deixam limitado ou limitada aqui. Qual é o seu momento de vida? Momento de
elucidar algumas coisas, tá? É um momento em que você procura ser transparente, ou pelo menos quer ser mais transparente. Aparar as arestas. Alguns aqui estão no momento de aparar arestas na vida, mas vocês estão agindo de forma mais cristalina, talvez mais intuitiva, se lapidando. Acho que é essa a palavra. Vocês estão se lapidando. E o que sua essência diz sobre você? Vamos entender? Que você é uma pessoa equilibrada mesmo, uma pessoa que é vitoriosa, uma pessoa que uniu, que tem os 4 equilíbrios, os 4 elementos em equilíbrio dentro de si. Uma pessoa que gosta de unificar as coisas, de ter um entendimento maior, uma pessoa vitoriosa, uma pessoa que faz de um tudo, pelo menos é o que sua essência pede, que você faça de tudo para encontrar o equilíbrio, para conquistar as suas coisas. Tá. O que te atrai? Vamos entender? Olha, seguinte, pode ser que tenha recado para você na opção de número 1, porque saiu esta carta na mesma posição. E o que te atrai é assim, seus caminhos abertos, aventura, ir pra vida, viajar, fazer o que você quer, quando você quer, na hora em que você bem entender, independente de ter alguém ao seu lado ou não. Vocês querem ir pra vida. Vocês querem que as coisas sejam mais fáceis. Te atrai a facilidade de não ter que carregar ninguém. Vocês só querem ir. Qual é o seu medo oculto? Saiu a ferradura. É impressão minha ou vocês têm medo de ter sucesso? Sabe por que eu tô falando isso? Vocês, é como assim, essa é a carta da boa sorte, né? É a carta onde todos os caminhos de fato estão abertos e se tiverem obstáculos, eles se resolvem assim. Mas me parece que alguns de vocês aqui ou estão dificultando as coisas para si mesmos, ou têm medo de que as coisas fluam num ritmo que vocês querem, e aí vocês voltem a repetir alguns erros. Talvez por isso alguns se sentem presos ou num relacionamento, ou num trabalho, ou em alguma situação. Porque vocês têm medo de contar com a boa sorte, de que tudo está fluindo e na verdade está se metendo em algum tipo de enrascada. Vamos entender o que você precisa curar? Ó, fofoca, tá? Vocês precisam parar de falar para todo mundo sobre os planos de vocês. Tem alguma coisa em mente, alguma intuição, você vai lá e abre a boca pro amiguinho. Posta coisas. Para de postar, tá? Para de postar, de twittar. Hoje não é nem mais tweet, né? É o X. Hoje colocar no Threads. É como se... Status também, tá? Cuidado com o que você coloca no seu status.
Você dá abertura para as outras pessoas saberem como está a sua vida, para as outras pessoas ficarem curiosas, aparecerem na sua vida de forma oportunista, tá? Para de ficar falando tudo para todo mundo. O que você precisa deixar para trás? Alguns precisam deixar para trás a mania de achar que tudo alguém tem inveja, tudo alguém fez alguma coisa para me atrapalhar, tá? Isso é uma parte de vocês. Inclusive o relacionamento ou a situação em que vocês estão, eu acho que eu tenho a impressão de que alguns de vocês pediram muito por isso e hoje se sentem presos. Então alguns aqui precisam deixar essa mania de responsabilizar o outro, seja a entidade, seja a espiritualidade, seja o vizinho fofoqueiro, seja a irmã, seja a mãe, seja pai, não sei. Mas para de responsabilizar os outros pelas suas questões. Vocês precisam tomar responsabilidade da própria vida. Vamos entender como as pessoas te percebem? Uma pessoa que está sempre aberta, uma pessoa que dá a mão, uma pessoa que é virtuosa, uma pessoa que é sábia, uma pessoa com quem os outros podem sempre contar. É assim que te percebem, tá? Me veio mais uma coisa sobre a carta anterior. Alguns de vocês precisam deixar de manipular a energia para manter algo que vocês talvez nem mesmo queiram mais. É um recado específico, você adapta a sua situação. Ufa! Como você se relaciona com as pessoas? Vamos entender. Para de fazer... Gente, está vindo um monte de coisa. Para de fazer pacto com os outros. Para de fazer acordo. Tá. Como você se relaciona com as pessoas? Como uma pessoa de fato intuitiva, uma pessoa que acolhe, uma pessoa que desperta sensações de carinho e de cuidado. Alguns de vocês andam reclamando muito com os outros sobre tudo. Mais uma vez, cuidado com o que vocês postam ou o que vocês falam para os outros. É como se isso minasse a sua vitória e o seu equilíbrio, trazendo apenas tristeza, lágrima, melancolia, uma perda de brilho, tá? Sabe quando você encontra seus entes queridos e você só sabe ficar reclamando ou se lamentando? Cuidado com isso. O que você recebe das pessoas? A pulseira quebrada. É como se nesse momento da sua vida em especial, por conta das reclamações, lembra? Quando a gente clama duas vezes. Ou seja, a gente está pedindo que o universo mande mais daquilo do que a gente está reclamando. E assim, quem gosta de ficar perto de quem só reclama, né? É como se as pessoas não quisessem criar muito vínculo com você. Alguns de vocês se separaram de fato. Alguns de vocês... Nossa, me vem muito forte. Se separaram de fato. A pessoa amada foi embora. Seguiu por outro caminho. Mas é como se nesse momento ninguém quisesse ficar muito perto de você. Sabe quando a gente se doa, a gente é pau para toda obra, por assim dizer.
mas que na hora que a gente precisa não ter ninguém do nosso lado, é isso que você está recebendo dos outros. Vamos entender o que aparece para te surpreender. As luvas. Engraçado, apesar de estarmos em Mercúrio retrógrado e é muito propício para quem está me assistindo em Mercúrio retrógrado, né? Que vai até dia 29 de novembro de 2025 e ele volta a andar, mas volta meio bêbado. Então põe mais uns dias aí. Alguém do seu passado vai reaparecer. E isso vai te surpreender. Talvez seja algo que você precise. Não para voltar com essa pessoa, se você não quiser, mas para entender como você tem levado sua vida até aqui e as dificuldades que você tem optado por manter ou largar. Gente, claro que eu falei que tem gente presa num relacionamento aqui. Então vocês adaptem a situação de vocês, tá? Alguns se mantêm num relacionamento ou numa situação por não quererem revisitar o passado e ressignificar isso, tá? Qual é o seu atual aprendizado? Aprender a parar de reclamar, de ser mais gentil, de entender o seu charme, de entender que você é encantador ou encantadora. A parar de reclamar e pensar de forma mais positiva, a ser mais gentil. A parar de enxergar apenas alguns obstáculos porque você está vivenciando uma ou outra situação que hoje parece que não é interessante para você. É aprender a se colocar de maneira positiva com as lições que a vida nos traz, para a gente entender o nosso brilho, para a gente entender o que a gente quer de verdade, tá bom? Qual é o conselho para você? Qual é o conselho para quem se conectou com a opção de número 2, baralho? O Coringa. Sabe qual é o conselho para você? Aprender a ser mais espertinho ou espertinha. Aprender a entender quem de fato se aproxima de você com boas intenções ou quem na verdade está ali só para te sugar. É um pouco do avesso isso, mas talvez seja você que tenha que ser espertinho, espertinha um pouco. Parar de se doar tanto e aprender a ser mais ligeiro e malicioso e começar a entender o que você pode utilizar a seu favor. Deixa eu ver o que mais que eu enxergo aqui. Tem uma mulher perto de vocês, tá? Em muitos casos aqui, não é para todo mundo, óbvio. Adapte mais uma vez a situação. Que se aproxima de você, mas ela não é uma pessoa que vale a pena. Cuidado mais uma vez com tudo que você sai falando pros outros, confiando. Presta atenção. Olha, quem não tá se sentindo bem no relacionamento, tal, que está num relacionamento, vai ver o jogo virar, as coisas tendem a melhorar, tá? Se é uma situação, as coisas podem melhorar no trabalho, na situação, enfim, vocês receberão boas notícias.
quem está separado tem mais essa. Quem se separou, quem terminou um relacionamento, pode ser que retome, se reconcilie. Pode ser, veja bem, mais uma vez, adapte a sua situação. Depois vocês voltam aqui para me contar. É preciso que vocês ajam com sabedoria, caso alguém do passado retorne, tá? Ser mais cristalinos, sábios. As coisas, elas acontecem na nossa vida e muitas vezes algumas pessoas vão embora e quando elas retornam, elas querem nos mostrar alguma coisa, tá? Alguns de vocês não percebem que, às vezes, terminar uma situação, por fim num emprego, num relacionamento, pode dar sucesso, viu? Como assim? Às vezes é bom porque é bom pra você. Às vezes a espiritualidade só permitiu que isso acontecesse porque é bom pra você, porque não cabe mais. Tá. Gente, eu ainda me recuperando, né? Alguns de vocês estão com todos os caminhos abertos, mas vocês estão tão para baixo que vocês não conseguem enxergar isso. A sorte de vocês pode vir a mudar, tá? E de forma muito rápida. É interessante que vocês façam rituais comprometendo-se consigo mesmos. Como assim? Faz um banho para prosperidade, um banho de louro, um banho de alecrim, faz uma limpeza energética, mas assim, é para se comprometer a despertar a sua essência, o seu brilho. Faz um banho de autoestima, faz um banho de autoestima, um banho de canela em pau, 7 cravos da Índia, ylang ylang, almíscar, quem conseguir, tá? Pode ser essas essências assim. E hibisco. Deixa ferver, pode ser manjericão também. Deixa ferver, espera mornar com o oió, do pescoço para baixo, tá? Mas se comprometa consigo mesmo, não com os outros, tá bom? Era isso, meus amores, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Não deixa de se inscrever no canal e de curtir o vídeo, belezinha? Um beijo e é nóis!